Boa noite, pessoal. 15 de novembro de 2021. Esse vídeo faz mais algumas considerações acerca do balanço hídrico reservatório, destacando o que é necessário para a gente fazer aquele cálculo que eu mostrei no vídeo anterior. Então, a gente precisa da curva cota-volume e da curva cota-área, porque vocês viram que elas são determinantes no cálculo da evaporação, da precipitação, né, em termos de volume. Uma boa curva. Bom, elas são dadas geralmente com dados tabelados e a gente usa a interpolação para achar uma área, um volume, né, entre dois pontos. Uma boa curva é aquela que tem um bom número de pontos de forma que você consiga ver a tendência da curva. E aí o uso de interpolação linear muitas vezes dá conta do recado. Se você tem uma boa curva com um bom conjunto de números, de pontos, né? A gente precisa também de dados de vazão de entrada, de precipitação, de evaporação. Geralmente, eu vou fazer um outro vídeo que eu mostro uma simulação com dados de vazão de entrada e precipitação diários. E a evaporação, às vezes, você não consegue os dados diários, mas você pode tirar uma média por dia. Você pode construir, na verdade, essas três séries, né? Se você usa vários anos de dados diários, por exemplo. Tá? Você tem os dados de demanda, a demanda pode ser constante ou variável, demanda em função dos usos da água. Por exemplo, a irrigação nem sempre precisa de um valor igual em todos os períodos de tempo, em meses, etc. E você tem uma descarga de fundo, que geralmente é dada por vazões submetidas a aspectos legais. Então você tem uma descarga de fundo mínima de tantos por cento da vazão Q90 da curva de permanência. Você pode ter estudos de hidrograma ecológico, vazões ambientais, etc. O fato é que o importante é que eu sempre falo é que você tem que colocar todos os termos da equação de balanço hídrico no volume. Né? Você tem que ter cuidado de deixar tudo na mesma unidade de medida. Um conceito importante que a gente usa é o conceito de porcentagem de atendimento ou de falha. Um é o complementar do outro. Né? A gente já viu no início uma restrição que a gente tem, que o volume não pode ser maior que o volume máximo. E esse volume máximo agora ele vai ser associado ao volume útil do reservatório. Né? Então esse volume S a gente vai chamar de volume útil. Por quê? Porque tem esse volume menorzinho aqui, que fica abaixo de um nível mínimo operacional, em função da operação da descarga de fundo, bombeamento, uma série de coisas. Limpeza da água, enfim. Esse volume S mínimo a gente vai chamar de volume morto, que é aquele que não está disponível. Então todo o cálculo é feito em cima do volume útil S. De modo que eu acrescento agora uma restrição, que o volume não pode ser menor que o volume mínimo, ou volume morto, e a falha então será a porcentagem de vezes em que o número que ocorre esse ST mais delta T menor que esse mínimo. A porcentagem de falhas então vai ser 100 vezes o número de falha dividido pelo tamanho da série. Por conseguinte, né, a porcentagem de atendimento é o complementar 100 menos a porcentagem de falha. Como é que eu vou utilizar então todos esses conceitos? Vamos lá, né? Veja, como é que a gente vai usar na prática então? A gente vai fazer o seguinte, ó. Dado um volume útil, qual seria a demanda para que se consiga uma determinada porcentagem de atendimento? Tipo 90 ou 95%. Então eu parto de um volume, né? Um volume útil, que é entre o máximo e aquele mínimo, que é o volume morto, e eu vou testando valores de demanda para que eu atinja 90, 95%, tá? Ou você faz o contrário, né? Dado uma demanda, qual deve ser o volume para que se consiga um determinado atendimento, certo? Também, né, a porcentagem de atendimento 90 a 95, tá? No final, você pode chegar, por exemplo, a curvas desse tipo, ó, onde você tem a demanda aqui na ordenada, o volume na abscissa, tá? E aí, para cada curva dessa, você tem uma porcentagem de atendimento, tá? Então, por exemplo, né, eu para uma determinada demanda, quanto mais volume né, quanto mais, desculpem, quanto mais porcentagem de atendimento eu quiser, se eu quiser um
90% de atendimento, né? Ou seja, 10% de falha, eu vou precisar de um volume. Agora, se eu precisar de 95%, se eu adotar 95%, eu vou precisar de um volume maior. E se eu quiser que não haja falha nenhuma, ou seja, 100% de atendimento, eu vou ter que ter um volume muito maior. Da mesma forma, eu posso adotar um volume, e se eu quiser 100% de atendimento, eu vou precisar dessa demanda. Se eu deixar falhar 5%, se eu for um pouco mais tolerante, você pode ter uma demanda maior. E se eu for mais tolerante ainda, ou seja, se eu permitir que haja 90% de atendimento ou 10% de falha, eu tenho como uma folga para trabalhar mais e aumentar um pouco mais a demanda, tá? Então, geralmente é assim que a gente utiliza a simulação. A gente vai jogando aí com volume, com a demanda e também até às vezes com aquelas questões de usos múltiplos e também as questões ambientais. Às vezes a gente tem que trabalhar também o termo de descarga de fundo. Por isso que eu separei na equação, tá? De balanço hídrico. Que ela hoje, cada vez mais, ela está sendo mais um termo de restrição de trabalho para se você dimensionar reservatórios. Bom, algumas complicações, né? A gente pode ter demanda variável no tempo, nem sempre se precisa da mesma quantidade de água, isso eu já falei até, né, antes. Reservatórios de uso múltiplos, alguns usos precisam de garantia de 100, já outros não. Como compatibilizar? Impactos ambientais. O desperdício, eu coloquei entre aspas, né, no reservatório pode significar a salvação do ecossistema ajusante. Eu quero dizer o seguinte, com essa palavra desperdício entre aspas, você pode guardar menos água no reservatório, que do ponto de vista do reservatório, de quem projetou o reservatório, parece ser um desperdício, mas ele é algo que vai servir para as condições ambientais do rio ajusante. E quando eu falo condições ambientais, eu falo também de atendimento a populações que estão ajusante do reservatório, tá? Às vezes o reservatório interfere no turismo, o reservatório interfere na alimentação, na segurança hídrica das populações ajusantes dele. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima.